Olá, amados irmãos e irmãs, uma alegria nos reunirmos hoje, no dia 31 de agosto, segunda-feira, da 22ª semana do Tempo Comum. A partir de hoje, nós começamos a refletir durante a semana o Evangelho de São Lucas. Nos acompanhou então, durante todo esse tempo, que estamos vivenciando agora, o Evangelho de São Mateus, tanto nos domingos, quanto durante a semana. Mas agora nós passamos a refletir o Evangelho de São Lucas. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Portanto, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, que não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. Havia tantas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras que Jesus tinha de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje este trecho do Evangelho de São Lucas, um trecho riquíssimo em detalhes, que nos ajuda a refletir muito sobre a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, então, nesse capítulo 4, versículo 16, inicia nos trazendo, então, esta informação de que Jesus estava em sua cidade
Nazaré, e conforme o costume, ele foi então à sinagoga no dia de sábado. E estando então na sinagoga, no templo, na casa de Deus, ele se levanta para fazer a leitura, para proclamar a palavra de Deus. Perceba, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, anuncia e proclama a palavra de Deus, o reino dos céus. E então lhe entregam, lhe é separado o livro do profeta Isaías, e ele acha esta passagem que está escrita assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Aqui, por meio do profeta Isaías, nós percebemos as características do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Características estas que também devem ser tomadas por cada um de nós batizados. Todos nós somos consagrados pelo batismo e somos enviados. Somos consagrados em Cristo, somos inseridos no corpo místico de Cristo para anunciar a boa nova, para dar testemunho da palavra. No dia de ontem, nós ouvíamos por meio do Evangelho de São Mateus a passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo falava de abraçar as cruzes cotidianas. E a partir disto, renunciar a si mesmo e se colocar em seguimento. Quem quiser ganhar a vida irá perdê-la, mas quem perder a vida em favor do reino de Jesus Cristo e do irmão e da irmã, este irá ganhá-la. Portanto, todos nós temos este compromisso de nos doar inteiramente ao seguimento e ao serviço dos irmãos e irmãs. Então, depois de proclamar esses detalhes riquíssimos desta consagração do Espírito do Senhor, para anunciar, para proclamar a libertação aos cativos, que se encontram então presos por meio do pecado, recuperar as vistas daqueles que estão cegos por meio então do pecado, para libertar os oprimidos da morte e de tantas situações, para proclamar um ano da graça do Senhor. A graça de Deus que vem nos visitar, a graça de Deus que é derramada em nossos corações. A palavra continua dizendo que todos davam testemunho de Jesus, que todas essas palavras se faziam verdade na vida de Jesus. E então, de repente, muda-se. Aparece uma pergunta, um questionamento. Ele está em Nazaré, na sua terra natal. E então surge a dúvida: não é este o filho de José? E Jesus utiliza então deste contexto para um grande ensinamento. Ele nos diz que possivelmente haveria então este comentário: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Por que Jesus não realizou nada em Nazaré? Porque os seus compatriotas não tinham um coração aberto à graça para acolher o mistério de Deus. E então, diante deste fechamento do coração, Jesus retoma a imagem de dois profetas, Elias e Eliseu. Elias e esta convivência com a viúva de Sarepta na Sidônia, sendo que em Israel haviam várias viúvas, e Eliseu na experiência com Naamã sírio,
para dizer que dentro da sua pátria um profeta não é bem aceito. O Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs, a não esmorecer diante das dificuldades, a seguir em frente, pois é isto que ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura, eu te convido depois a procurar 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E fala, então, São Paulo fala à comunidade dos coríntios, aonde ele diz que ele não se valeu da sabedoria humana para anunciar e proclamar o mistério de Deus, mas ele abraçou a cruz de Cristo, a sabedoria do crucificado, para que a ação do Espírito Santo pudesse acontecer nas comunidades. Também nós devemos agir assim. Também nós, em nossa vida, devemos dar testemunho da graça e da palavra de Deus, para que somente assim, diante do convite que o Senhor nos faz, o Salmo 118 possa fazer sentido em nossa vida. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.